Boa noite a todos, muita paz, sejam bem-vindos a essa casa mais uma vez, dando continuidade ao nosso mês de Kardec, hoje recebendo com muito carinho a nossa irmã de Juiz de Fora, Gisele Marques, né? Ela vai fazer o estudo da noite de hoje, a palestra vai ser o aborto, o tema. Antes, nós vamos ter o nosso momento artístico, né? Com a nossa querida Ana Diniz, que ela tem um poema para nós, para a noite de hoje. Aninha? Oi, gente, ele foi pego de surpresa, porque ó, ele não sabe, não. Ele falou um só, mas são 3, tá? Emmanuel nos empresta esse poema como uma mensagem ao nosso coração que traduz a esperança, a calma, a paciência. E ele diz assim: aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. E Elza Moura, uma outra poetisa, chamada Folha Seca, o seu poema, quando eu era pequenininha, há bem pouco tempo, nós decoramos esse poema que traduz a imortalidade de uma forma poética através da planta. E como diz Joana e Emmanuel, que nós aprendemos através da recapitulação, nós vamos repetindo aqui, né, algumas vezes. Para alguém pode ser novidade, para outros uma repetição. O importante é que nós tiremos de cada vez que nós escutamos a mesma frase, algo novo, que vá trabalhar a minha intimidade para me tornar uma pessoa ainda melhor. E esse poema é assim: uma folha leve e seca no caule balança e cai. Mistura-se a terra fofa e de lá nunca mais sai. A folha seca tombou e a planta nem percebeu. Continua verde e alegre enquanto a folha morreu. A folha seca caiu e ninguém sequer sentiu, mas a terra alegremente para o seu seio a atraiu. Alimento se tornou de outras plantas nascentes e assim ajudou tantas vidas florescentes. A morte não é o fim, nos contam as folhas caídas, mesmo secas e desprezadas, continuam em outras vidas. E hoje, audaciosamente, nós pedimos ao Divaldo Pereira Franco para nos emprestar um poema bem pequeno, capaz de demorar 20 minutos, mas que traduz para a gente algo muito pertinente à nossa vida, porque nós vamos falar de vida hoje, né? E ele diz assim, é um poema da gratidão. Meu Deus, como eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde,
salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu enxergo os cegos, que andam na escuridão, que tropeçam na multidão, que vivem na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos meus ouvidos, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir. Porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que tateia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de solidariedade, de caridade, mãos dos adeuses, mãos de cirurgias, de psicografias, de poesias, mão de sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados e felizes, paralisados, e eu posso bailar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar, mas não é importante se este lar é uma mansão ou uma tapera, um ninho ou um grabato de dor, se está numa favela, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho, de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Pelo menos a companhia de um cão. Porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei, nem maldirei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Viva o Divaldo, né? E a palavra... Nós gostaríamos de agradecer a Aninha mais uma vez por esse momento maravilhoso, né?
E nós vamos fazer a nossa prece, logo em seguida vamos passar a palavra para a Gisele, para ela poder explanar o tema da noite de hoje. Pai de amor e bondade, mais uma vez aqui reunidos em vosso nome, rogando mais uma vez o auxílio dos companheiros espirituais, que eles possam inspirar nossa irmã, que ela possa abordar com todo carinho o tema que ela preparou para nós, e que nós possamos ser preparados para poder absorver esses conhecimentos, levar para o nosso dia a dia. Nossa prece possa ser levada a todos os nossos companheiros que não puderam estar conosco na noite de hoje, onde quer que eles se encontrem, nos seus lares, nos seus locais de trabalho. Essa prece chegue também aos seus familiares, aos nossos familiares. Todos possam ser envolvidos nos nossos pensamentos de amor e paz. Assim seja. Boa noite a todos. Uma alegria poder estar aqui com esse tema que sabemos que é tão urgente, tão necessário, e sabemos também que é tão difícil para cada um de nós trabalhar. Mas sabemos que o Espiritismo e seus temas atuais, né? O Espiritismo está sempre atual. E talvez por estarmos aqui encarnados, que sejamos em número tão poucos. Porque para aquele que já nasceu, talvez esse tema não toque tanto. Mas também por isso, podemos notar a presença de tantos irmãos desencarnados, porque para aquele que não nasceu ainda no corpo físico, esse é um tema que eles gostariam muito que nós falássemos. Esse é um tema em que eles contam conosco para esclarecer cada mente. Então, em nome deles, que estamos aqui hoje trazendo esse assunto que pode ser desconfortável a cada um de nós, quando pensamos em tudo que envolve o nascer, o viver, o desencarnar. Então, em nome deles, estamos aqui e queremos vibrar por cada um deles. Esse tema, o aborto, começa com a seguinte indagação: qual é o primeiro direito do homem? E lá na 880 do Livro dos Espíritos diz para a gente: o primeiro direito do homem é de viver. Esse é um direito que todos nós temos. Porque se voltarmos lá na lei antiga, Moisés, primeiro mandamento: não matarás. E não matarás nenhuma forma de vida. Não matarás a esperança de ninguém. Não matarás a oportunidade que nós podemos ter de nos refazer perante a vida, os reajustes que precisamos. E muitos desses reajustes, em sua grande maioria, só vai acontecer quando estivermos num corpo físico. Podemos pensar assim: nós não crescemos enquanto estamos desencarnados, não aprendemos, não evoluímos? Sim. Mas tem questões que só o corpo físico me permite. Quando estamos no mundo dos espíritos, nos ligamos por uma afinidade mais seletiva. Quer um exemplo? Se eu gosto de música, quando estou no mundo dos espíritos, no mundo real, no nosso mundo, qual grupo eu vou procurar? O grupo que se afiniza com a música, não é assim? Se eu estou
se eu gosto da educação, se eu gosto da leitura, qual o grupo que eu vou procurar? O que gosta da educação e da leitura? Às vezes a gente vem para o mundo encarnado e vai atrás desse pessoal também, né? Mas no mundo espiritual, isso me torna mais fácil. É mais fácil para mim fazer essa busca. Porém, quando a gente encarna, muitas vezes por afinidade também, mas outras tantas por reajuste, e aí eu vou para a família que eu preciso, com o corpo que eu preciso, para desenvolver outras potencialidades que muitas vezes no mundo espiritual eu me deixo afastar. E aí eu venho para a família onde eu tenho reajuste, eu venho com um corpo que me limita, e aí a gente vai vendo tantas limitações que podem existir num corpo físico, até mesmo para que esse espírito não se coloque em outras situações mais difíceis. Então, o nosso primeiro direito é de viver e o nosso primeiro dever é de não matar. Porém, a gente vai se envolvendo com o mundo dos encarnados, quando aqui estamos, e usando até o argumento do esquecimento, do véu do esquecimento, que deveria ser algo bom para nós, a gente usa como desculpa. Ah, eu esqueci o que eu tinha planejado. Eu esqueci o que eu tinha que fazer. E aí, utilizando desse véu do esquecimento, a gente começa a se colocar mais para o mundo encarnado do que para o mundo espiritual. E aí eu deixo de lembrar, ou pelo menos eu finjo isso muito bem, né? Eu deixo de lembrar o que eu acordei lá no meu planejamento reencarnatório para realizar aqui. E aí eu começo a achar que é difícil cuidar de outra pessoa. É muita responsabilidade. Eu não sei se eu dou conta. E a gente vai utilizando disso. É muita responsabilidade, sim. Você não sabe se dá conta? Ninguém tem o fardo mais pesado que pode carregar. Ah, mas tem as coisas materiais, né? Eu não sei se eu consigo alimentar. Vamos pensar nas famílias maiores. Vamos pensar nas famílias menores. Todos pensam a mesma coisa. Eu não sei se eu dou conta. Eu não sei se eu consigo alimentar. Hoje, a gente precisa de uma boa escola. Será que é isso que está mudando o nosso mundo para melhor? Ou será que a frieza de cada um de nós é que está mudando o mundo para pior? Será que eu mostrar ao outro a dificuldade que eu tenho, às vezes, de manter a vida material é um demérito? E aí eu, no meu orgulho, não posso dizer às outras pessoas que sim, eu preciso de auxílio. E quantas vezes nós viemos nesse mundo para precisar do outro? Então, será que a gente tem desculpa mesmo para dizer que não dá conta de mais alguém na nossa vida? E aí a gente tem muitos amigos, muitos companheiros de trabalho e não dá conta de alguém dentro de casa. Está vendo como que o nosso pensamento, às vezes, fica dúbio? Isso não quer dizer que nós estamos aqui julgando ninguém. Não é uma proposta nossa, nunca foi da doutrina espírita, muito menos do Evangelho de Jesus julgar alguém que faça essa escolha. Isso precisa ficar bem claro. Mas nós precisamos pensar nas falas que a gente utiliza para escolher o aborto. Tenho direito ao meu corpo. Sim, você está certo. Você tem todo o direito ao seu corpo, ele é seu instrumento. Está certíssimo isso. Ao seu. Mas quando já envolve o corpo de outro, já não é do outro? E se você tem todo o direito, ele também tem. Houve um tempo onde a gente não tinha como se preparar.
né, organizar a nossa família. Tudo acontecia sem a gente prestar muita atenção, sem perceber, e de repente a família estava constituída, né? Hoje nós temos muitos métodos contraceptivos, tanto feminino quanto masculino. Então, o que está faltando para a gente lançar mão desses métodos e não ter que optar? E aí o ter que optar é de cada um, é de cunho pessoal, né? Porque ter que optar ninguém tem. Mas de cunho pessoal, não ter que optar pela prática do aborto. Esclarecimento. Houve um tempo que a gente nem podia abordar esse tema num centro espírita. Não podia se falar, sendo que ele está aqui, no livro dos Espíritos. Não foi a gente que inventou de falar de aborto no centro espírita. Está no livro dos Espíritos. Mas a gente pulava essa parte porque é uma parte dolorosa. É uma parte que envolve o nosso querer agora e o nosso compromisso de antes. E muitas vezes, encantado com o agora, a gente esquece o anterior. Então, posso passar aqui, né? Oi? Então, por que a gente escolhe esse tema hoje? Porque o tema do mês de Kardec é Espiritismo e os temas atuais. E nós tivemos no Supremo Tribunal Federal uma discussão agora sobre isso de novo, sendo que a nossa ministra, que agora aposentou, Rosa Weber, votou a favor. E aí a gente fica pensando, votou a favor de quê? Por quê? Algumas pessoas se disseram até, estou muito decepcionado com ela. A proposta era descriminalizar o aborto. Tornar as pessoas que praticam e as pessoas que solicitam não criminosas. Tirar esse julgamento de cima dessas pessoas. E isso veio porque 5, 6 médicos estavam praticando aborto, médicos conhecidos, e eles foram presos. Foram presos. Os médicos e mais algumas mulheres que estavam lá. E aí, na tentativa de tirá-los da cadeia, começou de novo esse debate. Deram habeas corpus para os médicos e para a mulher e entraram com esse processo novamente. Então, foi por isso que eles abriram de novo essa conversa. Não foi porque estavam preocupados com um ou outro, é porque eram conhecidos. E aí a gente começa a pensar, nós temos que criminalizar a mulher que faz isso? Ela é uma criminosa? É para a gente pensar mesmo, né? Por quê? A mulher que escolhe fazer isso tem N fatores que podem influenciar na sua escolha. Desde a frieza, assim, não estou nem aí, não me importa, eu já nasci mesmo, então para mim tudo bem, até aquela que está passando por um desequilíbrio, um abandono e uma doença mental. Então tem N fatores que podem influenciar nessa escolha. Porque imagina, você está numa situação difícil e você é abandonado. Será que a sua mente continua em equilíbrio, pensando tudo que pode vir daquele momento? Então, não nos cabe julgar esta pessoa, apontar o dedo e dizer, olha, o que você fez está errado. Mas nós precisamos saber que tirar a vida do outro está errado. E automaticamente esclarecer essa pessoa. Mais ainda, como espíritas, como cristãos,
nós temos que oferecer o nosso auxílio. E se o fator, então, era abandono, se ela se percebe numa rede de apoio, esse fator já não vale mais. Se o fator é desequilíbrio mental, que a gente sabe que pode vir até mesmo da mudança hormonal que acontece nessa época, a gente tem que levar isso em conta. Se é um desequilíbrio mental, apoio, busca por um tratamento, recursos médicos, psicológicos, amigos, espiritual. Então esse fator também já não existe. Se o problema é questões materiais, porque lá no futuro esse menino precisa de uma escola, porque lá no futuro, quando ele fizer a faculdade, a gente não sabe, a gente não pode precisar o futuro de ninguém. Uma coisa a gente tem certeza, que se ele não reencarnar, esse futuro não chega. Pelo menos por nossa via. Mas nós não podemos dizer e afirmar que teremos lá na frente dificuldade de mantê-lo. Será que nós tivemos na vida tudo que nós queríamos? Materialmente, né? Será que nós tivemos na hora que a gente queria tudo? Ou será que tivemos que aprender neste núcleo que encarnamos a dividir com o outro, a partilhar, e é assim que a gente cresceu? Sabe por que nós somos o que somos hoje? Porque nós passamos pelo que passamos na nossa encarnação. Senão seríamos outras pessoas. Ah, mas eu tive muita dificuldade quando pequeno, não quero que meu filho passe por isso. Mas você é o que é porque você passou por isso. Você não teve tudo na mão na hora que você queria, na hora que você bateu o pé. Será que é isso que Deus está confiando uma criança nas nossas mãos para a gente fazer o que Ele quer? Ou será que é para a gente educá-lo? Então, será que não é isso que está tornando o mundo tão complicado de viver? A gente está reduzindo as chances dos encarnantes, mas, ao mesmo tempo, aqueles poucos que encarnam, a gente não educa. Então, a questão do aborto vai muito além do ato em si. Não é só o tirar a vida de alguém. É tirar tudo aquilo que ele poderia construir no mundo. Porque a gente também não sabe quem está encarnando. A gente não sabe qual que era a proposta daquele espírito. E quando a gente tira essa oportunidade, a gente está tirando a oportunidade do mundo se melhorar. E aí como fica a nossa consciência? Será que a gente faz isso e fica tudo normal? Realmente a gente não está nem aí? Principalmente aqueles que já têm um pouco de esclarecimento. Será que você consegue se manter equilibrado quando você começa a perceber isso? Que aquela vida não é sua, não é para você, é um filho de Deus que está como seu filho, que veio com a esperança e com a confiança do Pai para fazer o mundo melhor. Para quando a gente aqui reencarnar, já terá algo melhor construído. E a gente cessa essa esperança. Ou seja, não deixar que o filho que está para nascer, que ele veja a luz do dia, como diz o livro dos Espíritos, conte no livro da vida, né? O livro dos Espíritos fala isso. Quando ele chora, ele passa a contar no livro da vida, no mundo dos encarnados. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo a Deus que não acredita que o plano dele é perfeito. Então, quando a gente faz isso, é um desacreditar na organização, na justiça, na amorosidade do Pai.
E quantas vezes a gente vem falar dos exemplos do Cristo, e a gente fala tudo que Jesus fez, imaginando que aquela época era diferente do que é agora. Naquela época existia dor, existia fome, existia angústia, aflição, perseguição, violência, diferenças grandiosas entre uma família e a outra. E lá também Jesus afirmou que era para deixar vir as criancinhas, não as impeçais. Porque se a gente não renasce várias vezes, a gente não chega a ver o reino dos céus, a gente não chega a se melhorar. Quanto menos oportunidades tivermos, mais vamos demorar. Claro que a gente sabe, o mundo anda muito mudado. Está complicado você pensar no seu filho por aí. Está complicado, ninguém nega isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que confiar naquilo que a gente faz no nosso lar. Criamos filhos para o mundo, já ouviram isso? Que mundo? O mundo que eles vão construir. Então, a gente tem que confiar o que faz no lar e liberá-los para viver e transformar essa realidade. Claro, a gente também sabe que muitos ainda vão sofrer em reajustes que todos nós criamos. Cada um no seu ponto vai ter que se reajustar. E é interessante que nesse debate, que começou muito lá atrás, e a gente teve até participação de espíritas junto ao Supremo Tribunal, levando conhecimento espírita sobre a nossa visão, o que a gente enxerga, o que a gente entende sobre isso. Mesmo assim, ainda foi uma voz fraca, porque mexe com as nossas dores. Quantas vezes a gente não para pensar quando está estudando esse capítulo do Livro dos Espíritos? Será que eu já fiz? Será que eu sofri? Será que eu passei por essa situação? E aí a gente lembra que falar desse assunto, tanto na infância, sim, valorizar a vida tem que começar de pequeno. Quanto na juventude, mas na juventude é complicado falar sobre isso. Ninguém está falando que é fácil. Né? Tem seus desafios, cada um tem uma linguagem, mas falar na juventude e deixar que eles também se coloquem, porque muito do que a gente diz hoje é o que a gente ouviu e repete, sem pensar. A juventude tem repetido, e eu estou falando da juventude espírita mesmo, né? Não estou falando de outra juventude lá fora. Tem repetido muitos conceitos que eles ouviram, porque hoje o acesso é rápido. Na televisão, na internet, é rápido. Porém, sem o raciocínio espírita. Então, a juventude que está justamente nesse momento de firmar os conceitos espíritas, porque na infância você vai recebendo. Na juventude você começa a firmar através das vivências. E vocês acham que esses assuntos não estão na juventude, e não é lá dos 20 anos, não. É de 13, 14. Eles já estão vivenciando isso aqui. Então é importante a gente, como família, conversar com essas pessoas que estão à frente da mocidade, os coordenadores, e dizer, olha, nós precisamos. Porque se nós não estamos conseguindo abordar esse tema com os nossos jovens em casa, precisamos que seja abordado num lugar preparado para isso. Porque se o coordenador não conseguir abordar, porque pode ser também um assunto que dói nele,
ele pode convidar alguém de confiança para que fale, para que deixem falar. E ali eles vão colocar as dúvidas e o que nós vamos fazer? Trazer a luz da doutrina espírita para mostrar o que é viver. Que o mundo não é feito de facilidades para ninguém. Por mais que a gente veja nas fotos do Instagram, todo mundo feliz e maravilhado e sorrindo e bem maquiado, aquilo é só a foto. A gente precisa trazer essa realidade. E ali, a gente trouxe a lei, né? Porque toda vez que a gente fala, a gente tem que trazer, está lá no Código Penal de 1940, que é um crime provocar o aborto em si mesmo ou consentir que alguém provoque. E isso dá prisão, detenção de 1 a 3 anos. Provocar aborto em uma gestante sem o consentimento dela. E aí a gente pensa assim, sem o consentimento dela? Sim. Quantos foram levados para abortar sem nem saber o que estavam fazendo? Tem uma companheira espírita que até hoje ela fala, eu agradeço ao médico que me olhou, porque foi um caso desse muito jovem, engravidou, foi levada pela família do marido para uma clínica de aborto. E chegou lá, o médico olhou para ela e falou, o que você veio fazer aqui? Ela, eu não sei. Você sabe onde você está? Eu não sei. Eles me trouxeram ao médico. E aí ele falou, você volta para casa agora e chama sua mãe para vir aqui. Assim que ele falou. Aí você imagina a coragem desse médico. Ele é um abortista. Mas ele olhou para ela e algo chamou muita atenção. Aquela inocência que estava ali, que não ia saber responder pelo que estava fazendo. Imagina a mente dessa criatura lá na frente, quando tomasse consciência do que foi feito com ela, através dela, e de uma forma ou outra, com o consentimento dela. Ela não seria a mesma pessoa. Então, serve de exemplo para a gente, porque acontece. Então, o que nós precisamos fazer? Alertar. Educação preventiva. E educação preventiva é tudo que te cause dúvida, procure saber, se esclareça. Não permita fazer algo que você não tem noção. Hoje a gente não faz a educação dos filhos falando, cuidado, o seu corpo é sagrado, não deixe que ninguém toque. Não é assim? As escolas fazem, as famílias devem fazer. Só essa pessoa, mais ninguém. Ou só essa, né? Esclareça. Isso é preventivo. E isso é bom. Porque essa pessoa cresce com uma consciência maior de si mesmo. E automaticamente, enquanto ela se respeita, ela respeita o próximo. Olha como saneia o pensamento. Isso não é ruim, isso é bom. Há também 3 exceções nesta lei. O aborto é permitido até a 12ª semana de gestação C. A gravidez é decorrente de estupro. O feto é anencefálico ou há risco de vida para gestante. Aí a gente vai no Livro dos Espíritos, lá também diz, se houver risco para a primeira vida, fique com a primeira em detrimento da segunda. Ou seja, se a mãe está correndo risco, fica com a vida da mãe, que já está ali, você tem certeza que ela sobrevive, porque é 12ª semana. Porém, quando a gente vai nos estudos clínicos agora, com 14 semanas, as crianças estão nascendo e estão sobrevivendo. Tem vários, pode procurar na internet, vários jovens que nasceram na 14ª semana. O que eles não tinham ainda? O pulmão maduro
que pode amadurecer até com medicação, e unhas. O restante eles tinham. Aí você pensa assim, não é uma vida? É uma vida. Tem espírito contando com aquele corpo para estar aqui na Terra, ou em outro planeta qualquer. Então, já que a ciência evoluiu a ponto de salvar as vidas na 14ª, quem me garante que na 12ª não? Né? E quando se fala de estupro, que é algo gravíssimo, que deveria estar fora da nossa sociedade, mas que ainda existe, quem me garante que não é reajuste? E quantos casos que passaram por essa situação que hoje as mães falam, é a salvação da minha vida. É o que eu precisava. É quem cuida de mim hoje. É quem me trouxe equilíbrio. Porque a minha vida era desregrada. Hoje está difícil, tá? Mas eu sabia que esse tema seria assim. Mas está tudo bem. Vamos embora. Encarnados e desencarnados, me ajudem. Então, a minha vida era desregrada. Muito bem, saiu. Mas foi essa vida e a responsabilidade que eu tenho hoje sobre ela. E aí suprindo em si tantas dores e na própria criança que chega, porque não é fácil. Será que é fácil para a criança que chega por essa via compreender o que aconteceu? Será que é fácil a sociedade aceitar, a família aceitar a situação? Não, mas é crescimento para todo mundo. Tenha certeza que aquele ser que chega por essa via queria muito renascer. Aproveitou um tempo, claro, teve planejamento, mas aproveitou um momento de deslize moral e encarna. Claro que já tinha ali um vínculo com aquela mãe, um vínculo com aquele pai, um vínculo com aquela família, porque muito antes de nascer o espírito já começa a se vincular a esse núcleo que ele vai habitar. Quando é perguntado para a gente quando começa a vida, e a resposta é na concepção, o que a gente acreditava? No momento da ligação dos gametas, né? E aí saía aquele espermatozoide fortinho, não era assim a ideia? O mais fortinho, o mais ágil, o mais esperto, saía e fecundava o óvulo. E aí começamos a pensar, então por que tem gente no mundo fraco, debilitado, com um corpo físico que não é o que dizemos perfeito, se foi o mais fortinho que chegou? Né? Aí a gente começa a repensar tudo isso. Espera aí, isso aí foi uma história que me contaram. Não é o mais fortinho, o mais ágil, o mais esperto que chega. É o que é necessário. É aquele que na programação foi o escolhido. É você que vai chegar porque o corpo precisa ser assim, porque a carga genética precisa ser essa. Senão seríamos todos fortes, inteligentíssimos e nada nos abalaria, porque nós éramos o mais ágil. Não, é o que você precisava. Então, aceita você como você é, porque isso foi um planejamento profundo para falar, olha, esse aqui não, vai, meu filho, e às vezes era o mais lento. E aí a espiritualidade fica ali, vai, menino, desiste não, né? Estamos precisando de você. E aí aquele pobrezinho vai, meio mais ou menos, e chega. E está ali você. Só que a concepção começa muito antes desse momento. Ué, mas é? Lembra de Segismundo?
começa a concepção dele? Lá muito antes, quando começam umas reuniõezinhas lá no mundo espiritual e chama a mãe, chama pai, e não está dando certo, busca a avó. Vó, vem falar aqui alguma coisa para ver se dá jeito nesses meninos. Ali começa a conceber a ideia que Segismundo precisa reencarnar para reajustar com aquele pai, com aquela mãe. E o que o pai fica pensando? Em desdobramento, ele entra em pânico. Não quero, não quero, não quero, porque eu sei que é um inimigo. E se fosse a mãe? Se fosse a mãe com esse medo, o que ela poderia fazer? Né? Recusar antes, abortar depois. Ali é mostrado para a gente um pai que estava assim temeroso. Mas se fosse a mãe, ela podia lançar a mão de um aborto. Por isso que a gente falou, o importante é o apoio. Não faça isso. Ah, mas eu tenho medo disso. Ah, porque a gente sabe que muitas das encarnações são reajustes mãe e filho. Imagina esse espírito chegando perto desta mãe. Ela começa a rejeitar dali. Tanto é que muitas rejeitam durante a gravidez. Não chegam ao aborto, mas passam por uma gravidez conturbada. Porque essa aproximação já vai dando uma certa repulsa. Mas quando nasce, quando chora, quando precisa de você, aí você esquece o passado. Aí aquele inimigo, às vezes, de encarnações, é aquele que depende de você. E você vai cuidar. E aí não importa quantas fraldas e de qual marca você tem, você vai cuidar. Por isso o choro é que faz aproximar a família. A espiritualidade falou isso pra gente. Então, quando Segismundo está lá, naquela confusão, começa a concepção da sua vinda. Ali começa o processo reencarnatório. Então, a vida começa na concepção. E se eu recuso esse espírito que está se aproximando de mim, acontece o quê? Às vezes um aborto, que a gente diz, espontâneo. Aí a gente fala, foi um aborto espontâneo. E no livro dos Espíritos está escrito para a gente, pode acontecer que tenham corpos que nenhum espírito foi destinado. Aí vem um aborto espontâneo. Mas pode? O corpo está se formando e não tem espírito para encarnar nele? Sim, pode ser uma prova para os pais. Que pais? Aqueles que, às vezes, lá atrás, não oportunizaram uma encarnação. E agora eles querem muito e não conseguem. Muitas vezes o corpinho até se forma, mas não chega a ver a luz do dia. Pode acontecer outro aborto espontâneo quando um dos lados se recusam. Porque nós temos livre-arbítrio. Estou com medo, e isso pode ser tanto do encarnado quanto do desencarnado. Não quero mais isso. E pode acontecer. Pode acontecer um aborto espontâneo por um choque anímico que aquele espírito precisava para depois vir numa encarnação plena. Um reajuste final de uma encarnação anterior. Mas aí o pai e a mãe vão sofrer, tadinhos. Eles estão envolvidos. E às vezes eles se colocam como instrumento para auxiliar esse irmão. No momento é triste, no momento é doloroso, mas depois vem aquela plenitude da consciência tranquila de falar assim, eu não provoquei, eu oportunizei. Por isso que muitas vezes aqueles corpos que são, ao nosso olhar simples, humano, defeituosos, porque não tem corpo defeituoso, sabia? Tem o que a gente precisa. Não existe defeito na obra da criação, existe adequação à necessidade do espírito. Então, aqueles corpos que quando você faz lá o ultrassom e fala, tem um defeito,
A gente tem que parar de falar isso, né? É perfeito. E por isso que quando há indicação, olha, eu não sei, acho melhor. Acredita em Deus. Acredita que está tudo certo. Que se for um tempo ou se for a vida toda, é o que você precisa e é o que você organizou para a sua encarnação. E, de novo, não estamos falando que vai ser fácil. Mundo de provas e expiações não é fácil para ninguém. E mundo feliz também não é fácil, não. Porque a gente vai olhar a dor do outro e falar, eu quero ajudar. E a gente vem, né? Então, o mundo feliz é lugar da gente olhar e falar, eu posso ajudar, eu posso ajudar e eu posso ajudar. Então, a nossa trajetória é coletiva, a nossa trajetória é de auxílio. Então, quando a gente fala, eu tenho direito ao meu corpo, e a gente, de novo, fala, tá certo, a gente tem que lembrar, o outro também tem. E a partir do momento que está envolvido um outro, aí já não é a sua decisão. Já não é você que manda. Tem uma outra pessoa envolvida. Então, quando a gente vai na lei e vê essa 12ª semana, ao mesmo tempo que alguns pensam, tá no comecinho, pensa nesse planejamento. Não tá no comecinho. Às vezes, tem espíritos que demoram milênios para conseguir de novo encarnar. E aí, no Vida e Sexo, a gente trouxe o capítulo 17, que fala de aborto. Está falando ali, criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. É um compromisso? É. Mas é para todo o grupo de corações. E aí a gente pensa, não é só a família consanguínea, é o mundo todo. Não é só o pai, a mãe, a avó e o tio. É o futuro de outros espíritos, inclusive nós, que vamos precisar nascer. Imagina se desencarnarmos e começarmos a pedir para nascer e eles falarem, não, os pais não querem. E, de novo, os pais não querem. E nem naquele lá também não quer. Imagina como ficaríamos nós, no mundo dos espíritos, aguardando essa oportunidade desse coração amigo que pudesse falar assim, tudo bem, você me ajuda, eu te ajudo, né? Vamos fazer juntos. A dificuldade que eu passar, você passa comigo. E a felicidade que você tiver é minha também. Quem aqui não olha para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, por mais errado que ele seja, tá? A gente não está falando de espíritos de luz. Pode ser aqui mesmo, do planeta Terra. Por mais errado que ele esteja, quem não olha para esse filho, para esse sobrinho e neto e fala, ele está melhorando, ele está fazendo, ele está buscando. Eu preciso ajudar. Mas errou de novo, mas eu preciso ajudar. Por quê? Que para aquele que nasceu, a gente fala isso com facilidade. E para aquele que quer vir, a gente não tem essa noção do ajudar, do auxiliar, do permitir. Então, quando a gente fala nesse tema, a gente tem que lembrar como se explica a vida intrauterina, porque algumas pessoas falam, mas se o espírito não está ali dentro, não tem problema nenhum, né? Depois ele escolhe outro. Primeiro, que é ele que molda o corpo físico que ele vai habitar. Então, para ele escolher outro, é outro planejamento, é outro molde, é outra proposta, não é? A vida uterina
é a da planta que vegeta, não tem espírito mesmo ali dentro. Não está dentro da barriga. Ele está ao redor, com as expectativas e as vontades e os desejos, e acreditando que aquela pessoa que está ali, aquelas pessoas, porque não é só pai e mãe, né? Aquelas pessoas que estão ali vão auxiliá-lo em tudo o que ele precisa. Com o torpor do momento que ele entra naquele torpor, como se estivesse dormindo, mas acreditando. Eu posso ir, eu posso confiar. A criança vive a vida animal. Ou seja, é o corpo, está mexendo, mas é a musculatura, tudo que está sendo treinado, impulsionado pelo espírito, sim, mas não é o espírito que está mexendo o corpinho. Ele leva para a mãe indicações do que ele gosta, do que ele não gosta, de como ele se sente bem. A mãe, por sua vez, tenta criar um clima agradável. E aí vocês podem perguntar, e aquelas mães que não pensam em nada disso, não têm essa tranquilidade, como nascem esses filhos? Eles sabem o meio que vão nascer. E nesse meio também, eles podem ser os grandes transformadores. Eles sabem a mãe que vai ter. Eles sabem o pai que vai ter. A comunidade que vai morar. Os desafios que vão enfrentar. E muitas vezes, como missionário, escolhem sair dali e fazer diferente. A gente tem vários exemplos na história assim. E se a gente não oportuniza, não vai ser diferente. Sabe o espírito previamente, o corpo e a sua escolha não têm a probabilidade de viver? Por quê? A gente está falando de aborto, da opção que alguém faz de não deixar esse corpo viver. Ele sabe algumas vezes. Olha, você vai planejar tudo, mas não vai chegar o momento de nascer na terra. Tem propósito para isso. É educativo também. Mas se nessa circunstância reside o motivo da sua escolha, isso significa que ele está fugindo à prova. Então, se tem aquele espírito que moldou o corpo e de repente ele já sabe que aquele corpo não vai nascer no mundo carnal e ele escolhe assim mesmo, é porque ele já está fugindo. Mas será que a gente não pode influenciar nisso? Pode, né? Pode. Se eu trago para esse espírito segurança, por isso que a gente diz, faz prece para o reencarnante, vá ao centro espírita, tome passe, ouça músicas edificantes, palestras edificantes, porque isso vai trazendo segurança. Segurança. E mesmo que ele não renasça neste corpo, ele já está intimamente ligado a essas pessoas. Posso renascer. Tem lá o centro espírita, eles vão me levar, vou ficar mais seguro. Então, nessa, ele pode ter fugido. Mas na próxima, ele acredita na gente. E aí ele vem com mais tranquilidade, com mais segurança, com maiores projetos. E ali, trouxe só para a gente ter noção que está no livro dos Espíritos, constitui crime a aprovação do aborto em qualquer período da gestação. A 12ª falaram que pode, em qualquer. Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Toda vez que a gente desarmonizar alguma coisa, vamos ter que voltar e harmonizar novamente. Nada fica desarmonizado na lei de Deus, na criação divina. Se eu tirar alguma coisa, eu tenho que repor. Se eu não permitir alguma coisa, eu tenho que voltar e fazer novamente. Então, sempre que eu transgredir, eu preciso refazer. Ali a gente trouxe no Ação e Reação, Cecina, a futura mãezinha, sentindo os fluidos grosseiros, nega-se a recebê-lo. Ela sentia os fluidos daquele espírito que estava chegando. Estamos precisando
presenciando a 4ª tentativa de aborto no 3º mês de gestação e vimos fazendo o que é possível para mantê-la na dignidade maternal. Ou seja, aquele espírito que busca no aborto a solução dos seus problemas, e muitas vezes, na cabeça dele de encarnado, ele acha que é a solução, é como se fosse um vício de solucionar tudo assim. E aí, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, começa a se tornar natural. E o que acontece com esse corpo? Isso, exatamente. E de novo ela tentando, chegando nesse limite, né? E por quê? Se com 14 eles já estão nascendo e sobrevivendo, nesse momento ele está muito próximo. Ela sente muito a influência do espírito. Ele já mexe, né? Ele já mexe, já dá para sentir. Então, a gente percebe ali que o convite é: precisamos fazer o possível. Porque, claro, que tem o fator que é dela e tem o nosso. A nossa responsabilidade. A gente pode conseguir? Sim. Pode não conseguir? Também. Mas nós precisamos ter a consciência tranquila de que tentamos tudo. Principalmente esclarecer. E o aborto provocado? Aí Silas fala assim: falta grave. Será melhor dizer doloroso crime. Imagina arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. Então, aquele que produz também está cometendo crime. Porque ele sabe, principalmente quando é um médico, porque muitas pessoas falam assim: se não for mais crime, porque a alegação é que as mulheres morrem enquanto fazem o aborto. Se não for mais crime, vai legalizar, os médicos vão poder fazer. Mas quem faz não é médico? Sua grande maioria é. Existem aquelas pessoas que não são e fazem? Sim. Mas em sua grande maioria é uma pessoa capacitada. E ele sabe o que está fazendo. Um exemplo, só para a gente terminar, um exemplo é um médico famoso que formou-se em Montreal, lá na década de 50, por aí assim. Ele foi conhecido como o rei do aborto. Olha o cargo, né? Olha o título. E ele se vangloriava muito disso porque ele estava salvando mulheres e fazendo isso. Onde ele chegava, ele falava: já fiz mais de 60 mil abortos. Inclusive na minha mulher. A mulher dele passou por alguns na mão dele, né? Só que chega um tempo onde se cria o ultrassom. E ele, naquele orgulho dele do que eu estou fazendo, quer ver? Você quer ver mesmo como que eu faço? Pede um amigo para colocar o aparelho de ultrassom enquanto ele fazia um aborto em uma pessoa. E ele começa a fazer, e as cenas que ele começou a ver eram horrorosas. Não tem outra palavra. Horrorosas. Porque enquanto ele fazia, no molde que ele conhecia e dizia-se especialista, ele percebe que enquanto, e esse filme tem aí na internet, tá? Enquanto ele fazia, o bebê gritava. O filme ficou conhecido como Grito Silencioso. O bebê gritava, tentava fugir dentro do próprio útero. É doloroso. Ali, ele percebe o que ele estava fazendo. Ali, ele percebe que existia vida, que até então ele nunca tinha visto. E ali, ele muda. Depois daquele dia, ele não foi mais o mesmo. Pelo contrário, foi para Nova York. E assim como ele tinha fundado uma grande rede de clínicas de aborto,
Ele começa a fundar clínicas para cuidar dessas mulheres. Entra em defesa da vida, cria a maior instituição de defesa da vida dos fetos. Começa a batalhar e começa a reverter o quadro, o número de abortos que eram feitos, dando apoio, segurança, remédios, alimentação, auxílio para aqueles que nasciam. Foi através desse momento, por meio desse momento, desse ultrassom, que ele achou que ia ser assim, o máximo da demonstração da habilidade dele, que ele viu o quanto ele estava sendo inferior a qualquer outra pessoa. E ele fala, ali ele percebeu o quanto ele estava tirando de vidas, porque até então ele não acreditava ser vidas. Então a gente pergunta hoje, por que as crianças estão nascendo cada vez mais cedo? Por que as crianças estão nascendo com 14 semanas? Primeiro, porque elas querem estar encarnados e elas precisam garantir isso. Então, quando começa aquela dificuldade, vão mais cedo, né? Vão mais cedo. E essas que nascem com 14 é para nos dar um exemplo, que não é com a 12ª que é a garantia que não há vida. Não vai ser com a 10ª, nem com a 4ª, nem com um dia de vida. A partir do momento que concebeu-se a encarnação, já há vida. Então, esses missionários, eu falo, esses missionários mirins, que são do tamanho da palma da mão, porque 14 semanas é o tamanho da palma da mão, respiram, vibram, reconhecem a voz do pai e da mãe, sabem onde estão lutando para continuarem respirando e vivendo. E a gente pode aceitar que 12ª não? Então que a gente possa conversar mais sobre esse tema. Tem muito ainda para a gente conversar. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. Não precisamos criminalizar ninguém que tenha feito. Precisamos apoiar a todos. Mas saber, nós que estamos conscientizados, que é um crime contra a lei divina. Não é contra a lei social. É contra a lei divina. Porque tudo é organizado pelo Pai e não por nós. Então, agradeço muito a vocês. Espero mesmo que a gente possa sair daqui mais acalmados, com maiores possibilidades de encarnar. E os encarnados que estão aqui, assumindo o compromisso de apoiar a todas as pessoas que passem, pelo motivo que for, por situações assim, que a gente possa ser a mão estendida, que vai falar, começa de novo, vamos tentar. A gente sabe do grave delito que foi cometido, mas não cabe a nenhum de nós apontar os dedos, julgar, somente estender as mãos e falar, vamos continuar juntos. É isso que Deus espera de nós. Agradeço muito a vocês. Deixo aqui meu abraço carinhoso do Centro Espírita Amor ao Próximo, de Juiz de Fora. Que nós possamos levar esses conhecimentos a tantos amigos que estão necessitando. Muito obrigada a todos. Nós aqui gostaríamos de agradecer a Gisele, né? Um tema tão difícil com que ela abordou com tanta responsabilidade e que ela possa levar esse estudo também realmente a outros corações. Antes de finalizar, gente, a gente tem alguns recadinhos aqui. Gostaríamos de lembrar que todo domingo, a partir das 8 horas da manhã, nós temos na rádio 101,9, programa Momento Espírita,
é a Rádio FM Sertaneja, 101,9, a partir das 8 da manhã, tá? Amanhã é o nosso companheiro Jairo Sabino, que ele vai falar sobre o capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E no nosso próximo sábado, dando continuidade ao nosso mês de Kardec, estaremos recebendo a nossa irmã Flávia Coelho de Guidoval. Ela vai abordar o tema ansiedade e síndrome do pânico. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e eu peço para vocês não se retirarem, que a gente vai fazer um sorteio de 2 livros após a prece e também já que gostaria de convidar a todos que nós temos um cafezinho lá embaixo, aguardando. Pai de amor e bondade, mais uma vez gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos reunidos nessa casa, agradecendo esse auxílio dos companheiros espirituais, que eles possam acompanhar nossa irmã de retorno ao seu lar, acompanhar também a todos nós nos nossos pensamentos diários, na nossa vida cotidiana, que possamos continuar vigilantes e seguindo firme no caminho do Cristo. Que nossa prece possa envolver a todas as criaturas que estão envolvidas em casos de aborto no mundo inteiro, que a luz do Cristo e o amor de Deus possam envolver a todas as criaturas humanas para o despertar de um assunto tão importante. Que assim seja.